Chegamos ao fim. É hoje, dia 8 de novembro, por volta das 6 horas da tarde, teremos o nosso novo presidente para os próximos 3 anos. E chegamos da seguinte maneira: é Benzema, é deboche com o torcedor. O que aconteceu nas últimas horas, na última noite, é exatamente o ponto de interrogação da eleição do Grêmio. Acreditar em Benzema ou achar que isso é deboche. E veja que faço exatamente uma leitura dos dois candidatos e quero te trazer por que estou exatamente falando sobre isso. Lembro que eu não tenho candidato declarado aqui em frente às câmeras, não faço isso. Mas quero trazer o que vi e ouvi nas últimas horas, que é importante para você acompanhar a eleição, entender o que é melhor, ainda mais se você vai votar. Lembrando que a votação é das 10 da manhã às 5 da tarde, através do site votação.gremio.net, votação sem ser cedilha, sem acento, votação.gremio.net, ou indo diretamente na Arena do Grêmio, certo? É sócio. Tem que ter mais de 16 anos e 2 anos no quadro social. Mais de 16 anos e 2 anos no quadro social, certo? Muito bem, gente, vamos lá. Lembrando que a gente está com a Alfa, grande parceira do Careca. Hoje tem jogos do Campeonato Brasileiro, tem domingo, tem rodada do Brasileirão. Inclusive o Grêmio joga contra o Fortaleza, um jogo chave para o Grêmio não mergulhar numa preocupação. Abre o olho, Grêmio, mas eu não quero falar do jogo, deixar para depois. Vamos decidir hoje o nosso presidente. Vem com a Alfa, faz tua fezinha no primeiro comentário desse vídeo. Vou deixar o link para você se cadastrar com o meu link. Combinado? Sempre a Alfa entregando ingressos e fazendo promoções. Gente, vamos lá. Na última entrevista, os dois candidatos foram até a Rádio Gaúcha, 0 hora, dar uma entrevista. E o Paulo Calef, ele estabeleceu uma estratégia em que ele foi deixando os jornalistas, os comentaristas falarem. E ele ia aceitando, ou negando, ou concordando, sem, explicitamente mostrar isso. Chega um ponto, tá, e aí? Quem é o craque, Calef, que o senhor está tentando contratar? E o César Cidade Dias fala: eu sei que é o Karim Benzema. E o Paulo Calef não nega, também não confirma, mas dá a entender, Paulo Calef dá a entender que é o Benzema. Ele poderia ter negado, ele poderia ter dito, não, Benzema não é outro. Ele não fez isso. Inclusive ele chega a brincar, olha, eu não falo muito bem francês, senão falaria aqui com vocês, uma questão. Então o Calef, a todo momento na entrevista, quando é questionado, ele dá a entender que é o Benzema. Inclusive, quando termina a entrevista, é perguntado para ele, numa brincadeira de internet, Calef, Suárez ou Benzema? Quem tu prefere? E ele fala, Benzema. Então, ele dá a entender. Ele não diz, é o Benzema que eu estou tentando contratar, é o Benzema que eu negocio. Ele não fala isso. Porém, ele dá a entender, tá? Então, a partir desse momento, o torcedor do Grêmio passa a ter um certo entendimento e uma confiança, ele vai contratar o Benzema, eu vou votar nele, Mesmo que Calef não tenha falado o nome e não tenha garantido. Porém, volto a dizer aqui, ele dá a entender. E dar a entender no momento decisivo é muito forte. Calef sabe disso. É muito forte. Só para trazer um fato aqui, Benzema hoje joga no Al Ittihad da Arábia Saudita, ganha cerca de 40, 50 milhões de reais por mês, tá? Calef até tem falado que já tem uma empresa que vai pagar o salário desse jogador e que não seria esse salário, tá? Ele disse que é um salário dentro da realidade do futebol brasileiro. Muito bem, ponto. Vamos para o candidato Odorico Roman. Porque o candidato Odorico Roman é questionado. Olha, Odorico, tem se falado muito nesse craque mundial do Calef, Benzema, e aí o Odorico vai falar, entre outras coisas, que isto é um deboche com o torcedor, tá tirando o torcedor pra trouxa. Palavra dele, é um deboche com o torcedor do Grêmio ao falar isso, e ele lembra o valor que ganha o Benzema, onde joga o Benzema e tudo isso. Então, neste momento há um lado do Odorico em que, olha, não acreditem nisso, e do outro lado, o Calef, acreditem.
né? O Odorico Roman, por exemplo, foi perguntado: Odorico, é verdade que o Grêmio tentou, não vou dizer contratar, mas pesquisou o Pedro, né? Foi feita a pergunta nesse sentido. E o Odorico vai dizer: não, é verdade, nós, né, da Chapa 2, procuramos o Pedro, o staff do Pedro, mas desistimos pelo alto valor, por ele querer ficar no Flamengo. Então o Odorico ali não fez uma... Ele poderia ter feito, né? Disse: não, realmente estamos negociando com o Pedro. Não, ele disse: não, nós olhamos o Pedro, achamos caro, não vai dar, não tem como, não quer sair de lá do Flamengo, então ficou, passou. Então veja que esse é um ponto importante. A eleição do Grêmio, ela tá ficando em cima do Benzema, que é uma narrativa, é uma proposta, é uma ideia de Paulo Calef. Mas ao mesmo tempo tu tem o Odorico dizendo: o torcedor não é trouxa, ou está debochando do torcedor. Eu acho que o torcedor do Grêmio ele vai para as urnas pensando muito nisso. Eu sei que a gente tem que pensar em gestão, tem que pensar em projeto, tem que pensar no futuro, mas não dá para tirar do torcedor que vai votar ou aquele que vai apoiar ou não vota essa questão. E aí? Eu sei que tem Darley e Maicon com Calef, do lado do Odorico tem Celso Rigo, mas ficou, pelo menos nas últimas horas ou nos últimos dias, muito em cima dessa questão do Benzema. Vem ou não vem? É fato ou não é fato? E o Odorico dizendo que o torcedor do Grêmio não pode acreditar nisso, entre outras palavras. Muito bem, pegue todas essas informações, você que apoia, você que vai votar, e esclareça tudo. Obrigado pela confiança. Hoje são 39 mil sócios para votar. Há uma expectativa que votem aí 20 mil, tá? Porque não é obrigatório o voto, né? Léo, mas somos mais de 100 mil sócios, é verdade, só que aptos são 39, porque são 16 anos de idade, tem que ter mais de 2 anos no quadro social, então faz essa questão de dar uma reduzida. Site do Grêmio, tá? Da votação, ele recebeu um investimento para suportar até 2 mil gremistas votando ao mesmo tempo. Assim o site não cairia, tá? Então, que bom que fizeram esse investimento, porque olha, a grande maioria não vai até a Arena votar, vai votar pelo site. Por volta, bom, a eleição termina às 5, tá? Possivelmente, por volta das 6 da tarde, 7 da noite no máximo, acho que às 6 já teremos o novo eleito, tá? Assume na metade de dezembro, até dia 15 de dezembro, assume o novo presidente e já começa a comandar o Grêmio pelos próximos 3 anos. Importante falar sobre isso. Terminando a eleição, obviamente que vou fazer vídeo aqui comentando tudo e trazendo tudo para vocês. Combinado? Tamo junto. Grêmio e Fortaleza, ou Fortaleza e Grêmio, eu vou fazer pós-jogo. A partir dessa semana a gente não tem mais a jornada e tem o pós-jogo. Então termina o jogo. Fortaleza e Grêmio domingo, vem para cá para a gente debater, discutir e trazer informação juntos sobre a partida no pós-jogo clássico aqui do Careca. Te espero domingo, mas sábado com o vídeo da eleição, pós-eleição já com o novo presidente. Vamos, Grêmio!